A burguesia destruiu todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Esgarçou sem piedade os variados laços feudais que uniam o ser humano ao seu superior natural, sem deixar outro vínculo a ligar seres humanos que não o puro interesse, o insensível pagamento em dinheiro. Ela afogou os sagrados calafrios do êxtase devoto, do entusiasmo cavalheiresco, da melancolia pequeno-burguesa. Nas águas gélidas do cálculo egoísta, dissolveu a dignidade pessoal em valor de troca e substituiu as inúmeras liberdades conquistadas e garantidas por uma única, a inescrupulosa liberdade de comércio. Em resumo, a burguesia trocou a exploração envolta em ilusões religiosas e políticas pela exploração pura e simples, aberta, desavergonhada e direta. Episódio de hoje: Revolução Industrial. Eu sou Matheus Souza. E eu sou Fernando Soares. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que literalmente revolucionou o mundo moderno, que foi o nascimento da Revolução Industrial e como essas novas formas de trabalhar mudaram a sociedade como nós a conhecemos até hoje. Exatamente, né? A gente vai desconstruir aquele seu professorzinho safado de história que disse que a Revolução Industrial foi um malefício para a humanidade, onde ele fala isso utilizando o seu notebook da Samsung, usando o seu próprio datashow e entre outros aparelhos criados pelo capitalismo que se desenvolveu com a Revolução Industrial. E a gente, para chegar até a Revolução Industrial, a gente tem que falar antes um pouco, né, da Revolução Industrial, que é o feudalismo, né? O feudalismo ele reina durante 1000 anos, né, do século V ao século XV. Vai ter uma queda, vai ter algumas características que vão levar uma queda do feudalismo. Os principais motivos vão ser, né, as expansões ultramarinas no século XV, né, principalmente com Portugal e Espanha e também a Inglaterra. Vai ter também o crescimento da cidade, né? A cidade, o campo vai deixar de ser protagonista e as cidades vão começar a ser protagonistas agora. Vai ter um êxodo rural aí, o pessoal vai sair do campo para ir para a cidade. Vai ter um aumento da população, né? As pessoas vão morrer menos, as pessoas vão ter mais filhos, essas crianças vão se desenvolver mais, vão viver por mais tempo, então vai ter um crescimento populacional, então vai ter um aumento da expectativa de vida das pessoas, principalmente dos ingleses, onde vai ocorrer a Revolução Industrial. Vai ter o surgimento de feiras livres, né, para a troca e venda de produtos, vai ter o desenvolvimento do comércio e vai ter também o surgimento de uma nova classe social, né, que vai ser denominada de burguesia, onde ficava ali ao redor dos sistemas feudais, né, os burgos, onde tinha esse pessoal que começou a surgir, dando início a essa classe social burguesa, né? A burguesia. E vai ter, então, a fase de transição, né? Com o resultado dessas alterações, surgem, então, as moedas, que vai ser uma forma de troca de produtos, né? Vocês sabem que antigamente não existia essa troca por moeda, né? A troca por moeda é algo que surgiu aí há alguns séculos. Antes disso, o pessoal se utilizava do escambo, que era a troca de produtos. Adam Smith, em seu livro, A Riqueza das Nações, ele faz uma citação à utilização de uma vaca ou um boi como moeda de troca, né? Tipo, certa quantidade de sacos de arroz, por exemplo, vale certa quantidade do boi. Ou seja, um boi vale, vamos dizer, 5 sacos de arroz, ou 6 sacos de feijão, ou 3 sacos de milho, algo do tipo. Se utilizava o boi como uma forma de equiparar preços. Mas aí tinha um problema, né? Por exemplo, eu não queria comprar 3 sacos de milho que correspondiam a um boi. Eu queria comprar 2. E agora? Como eu faço? Vou cortar a metade do boi e vou dar só metade do boi? Vou tirar uma parte do boi e só vou dar uma parte do boi? Equivalente aos 2 sacos de milho? Então tinha esses problemas. Então é daí que é criado uma moeda, né, para essa moeda de troca. Que vale ressaltar que a moeda em si, ela não tem valor nenhum. A gente que atribui valor a ela, é que nem o papel. O real, por exemplo, vou pegar aqui a nossa moeda, é papel. Vai para uma ilha com R$1 milhão, não serve para nada, é papel. Você vai fazer o quê numa ilha sem ninguém para trocar? É nada, é só papel. Então a moeda ela é criada porque a gente dá valor a ela. Se uma sociedade, por exemplo, se a gente levar o real para a Europa, o real na Europa não tem valor nenhum, porque eles usam outra moeda, então para eles o real é irrelevante. A não ser, claro, que você faça uma troca lá no banco e compre a moeda deles.
sendo real, você não vai comprar porcaria nenhuma lá. Então vai ter o surgimento das primeiras cidades, vai ter o fim da Idade Média, né, e o início da Idade Moderna, e com a Idade Moderna vai ter um novo ciclo, né, vamos dizer assim, das monarquias e dos impérios, que vai ter a ascensão da burguesia, então vai ter a formação de classes sociais, né, como a burguesia, e os reis e nobres eram auxiliados por esses burgueses, né, eles tinham apoio desses burgueses, como por exemplo na França e na Inglaterra, e vai dar início, então, a um sistema econômico estatal, que vai ser o mercantilismo, né? Que vai ser o amparo do Estado com relação aos burgueses, dando vantagem a esses burgueses nacionais, seja eles ingleses, franceses, espanhóis, entre outros. Aliás, vão ser, por exemplo, alguns estados, algumas nações que vão financiar, por exemplo, viagens marítimas. E quais vão ser as principais características, né, do processo de transição do feudalismo para esse modelo pré-capitalista? Vai ser o monopólio comercial, né? O Estado ele vai proteger o produtor de riqueza da nação, né? Não vai deixar criar-se concorrência dentro daquela nação. Por exemplo, a Inglaterra vai ter lá, vamos dizer, uma empresa de sapatos gigantesca dentro da Inglaterra de um burguês. Ele não vai deixar que venha empresas que façam sapatos de outra nação para produzir lá também. Eles não vão proibir isso, vão restringir a entrada de capital estrangeiro ou de comércio estrangeiro dentro da nação inglesa, ou seja lá qual for outra nação. Vai ter também o metalismo, né? Que vai ser o acúmulo de metais preciosos como o ouro e a prata. E esse vai ser um dos principais motivos que vai levar à Revolução Industrial, né? Durante o século XVII, século XVIII, a Inglaterra ela vai acumular muita riqueza. E essa riqueza vai ser usada para incentivar a produção de novos maquinários, que aí daria-se a Revolução Industrial. Vai ter também esse protecionismo, né? Com o surgimento das barreiras alfandegárias, o aumento de impostos para produtos vindos de fora, fazendo essa proteção comercial contra as empresas nacionais. Vai ter o balanço comercial favorável, que vai ser a diminuição da importação e o aumento da exportação, né? Exportar mais do que importar e assim ter um superávit. Então esse aí vai ser o modelo pré-capitalista, né? Antes da bodega toda acontecer. Então a gente vai chegar agora, depois desse pequeno resumo aí sobre como era o mundo antes da Revolução Industrial e o contexto histórico da Revolução Industrial, a gente chega aí ao ponto da Revolução Industrial, né, Fernando? A gente vai ter algumas características que vão causar essa Revolução Industrial, e uma das principais características vai ser os cercamentos, né? Isso mesmo, os cercamentos eram literalmente uma expulsão dos mais pobres, dos chamados camponeses, das áreas rurais. Eles eram literalmente convidados a se retirar. Essas terras, elas eram cercadas, por isso tem esse nome de cercamentos, porque todas essas terras que foram tomadas dos camponeses se transformavam em locais de criação de ovelhas. Porque um dos grandes booms da Revolução Industrial foi o quê? Os tecidos. E os tecidos vinham das linhas retiradas das ovelhas. Da lã, né? Isso, da lã. Então, nós vamos ter essa questão do cercamento. Então, os camponeses eram expulsos para a criação desses animais. Esses animais davam o produto primário para as fábricas têxteis, produção de roupas e enfim. E aí vem a segunda questão, que é toda essa mão de obra que foi expulsa dos campos, eles foram buscar abrigos nas cidades grandes. E aí então, esses burgueses, os patrões, donos de fábricas, agora, eles tinham um grande número de trabalhadores à sua disposição, mão de obra barata, porque se tem um grande número, você não precisa pagar altos salários para eles, já que você tem mão de obra sobrando. Se o cara não está de acordo com o salário que você quer pagar para ele, você manda ele embora, próximo da fila, alguém vai estar sempre disponível para ocupar o seu lugar. Então nós vamos ter uma grande exploração, porque vai ter um grande número de trabalhadores buscando uma nova maneira de sobreviver, já que eles não tinham mais tanto acesso ao campo, como era de costume. Então nós vamos ter baixos salários, altas horas de trabalho, porque batiam jornadas de 12, 14, 16 horas seguidas, tanto para homens, mulheres, crianças e até alguns idosos, enfim, tinha confusão para todo mundo. E voltando para essa questão dos cercamentos, né, os camponeses, eles vinham ainda de um sistema feudal, né? Não existia uma produção de massa
para vender, eles produziam para sobreviver, para viverem ali e mais nada. E essas terras ainda eram doadas, né, por esses senhores feudais, vamos dizer assim, que depois começaram a investir no sistema dos cercamentos, né? Que ainda tem a lei de cercamentos, né, do século, acho que é século XVI ou é século XVII, tem a lei de cercamento, ou é século XVIII, alguma coisa assim, entre esses 3 séculos, não tô lembrado aqui agora o século direito da lei. E tem essa lei, né, que expulsa esses moradores, esses camponeses que não viam outra alternativa se não migrar para a cidade, né? Só que não tinha, como você mesmo disse, não tinha trabalho para todo mundo. Então, a maioria desses trabalhadores, eles ficavam indigentes ou vagabundos, ou então viviam, né, em casas de repouso, não de repouso, mas como se fossem abrigos, que você poderia passar uma noite ou 2, entrando na fila, né, botando seu nome e conseguindo uma vaga dentro desses abrigos. E a maioria passava aí a viver na vagabundagem, vamos dizer assim, né? A Inglaterra tinha cerca de 6 milhões de pessoas, né, nesse período. E entre 1 ou talvez 2 milhões de pessoas viviam na miséria ou na indigência. E isso foi algo que foi visto com maus olhos pelos ingleses, que criaram a lei da vagabundagem, né? Que proibia que a vagabundagem ocorresse, que isso fosse proibido. Proibia o pessoal de ficar na vadiagem. Exatamente. Tanto é que se você fosse pego em reincidência, você era condenado à morte. Tem isso aí também. E a gente vai aqui desconstruir um pequeno ponto, que é sobre a questão dos salários, né? E dos produtos. Fala-se, né, que com uma grande quantidade de gente, a mão de obra é barata. Então, com a mão de obra barata, eu posso trocar você por outro e pronto, não preciso aumentar os salários. E isso até que é verdade. Mas aí tem um pequeno problema, né? Porque o vendedor, ou seja, o burguês, o dono da fábrica que produz o seu produto, que paga um salário baixo para o seu funcionário, se ele for vender esse produto, ele vai vender para massa. O produto dele é para massa, é para os mesmos funcionários que estão fabricando aquilo, ou que está fabricando outro produto. Então, os preços desses produtos também têm que ser baratos, porque esse produto é para saciar a massa. Dependendo do produto, tá? Porque a Revolução Industrial ela é mais têxtil, então era tecido para a nobreza. Mas como Ludwig von Mises explica em 6 lições, no primeiro capítulo, né, sobre capitalismo, ele fala que vai surgir empresas que vão produzir para massa. E essas massas vão ser saciadas, porque mesmo com um salário baixo, elas teriam capacidade de comprar, porque o produto também é barato. Então, se o vendedor aumenta o preço do produto, ele não tem como vender, porque a massa, que é a maioria que compra o seu produto, não vai poder comprar, porque o seu capital é pequeno. Então, ele vai ter que selecionar os seus produtos para comprar, né? Ou sobreviver, se manter vivo. Corrigindo aqui, a lei de cercamentos é realmente do século XVI. Então, o senhor feudal, né, se transforma em proprietário e dá o surgimento de 2 classes, né? Deixa de lado o vassalo e o suzerano e dá-se a 2 novas classes sociais, né? O burguês e o proletariado. Então, a gente pode dizer que vai haver uma nova revolução agrícola, né? Porque antes os campos, eles eram utilizados para plantação mesmo, para plantar, para a pessoa sobreviver ali, o grupo de pessoas sobreviver. Com a revolução agrícola, as pessoas elas domesticaram os animais, né, domesticaram as plantas e poderiam ali plantar para sobreviver. Agora, essa nova revolução agrícola serviria agora porque o campo deixaria de lado a plantação. E sim, agora a sua nova plantação, vamos dizer assim, entre aspas, é a ovelha, que se utilizaria da sua lã para novos fins. E não precisaria de meio mundo de gente para cuidar de ovelhas, né? Basta um pastor, 2, dependendo da quantidade de ovelhas, e tá tudo certo. Então, na prática, né, os cercamentos de terras, ele estava na gênese do capitalismo, né? Ela contribuía para a constituição da burguesia e do operariado, e além da criação de condições para o desenvolvimento da Revolução Industrial e da Revolução Agrícola na Inglaterra. Só que a gente tem que entender como funcionava o sistema de produção de um produto, vamos dizer assim, um sapato dentro da Inglaterra, né, Fernando? Antes era um sistema artesanal, depois muda-se para um sistema artesanal ou manufatureiro, e posteriormente para um sistema fabril, né? Quais as diferenças desses 3 modos de produção? Então, começando pelo artesanal, o artesanal vai ser aquele produto que ele é fabricado basicamente
por um único indivíduo. Ele vai ser responsável por toda a construção do objeto. Então, por exemplo, vamos pegar os nossos tênis de hoje em dia. Esse artesão, ele seria responsável pela fabricação do tênis completo. Ele cuidaria de tudo, desde da sola, de uma produção do cadarço. Ele mesmo faria, ou seja, botar a sola, o estofamento. Não é estofamento, qual é o nome desse negócio? O forro. O forro. Ele colocaria o forro, ou seja, ele seria responsável por 100% da construção desse tênis. E também seria dono de 100% do lucro, né? Exatamente. Já que foi ele que utilizou todos os materiais que ele mesmo comprou e produziu o tênis. É isso mesmo, já que foi ele o único responsável pela criação. Ele fez todo o trabalho, todo o lucro era dele. Aí já na parte de... manufatura. Isso, já na parte de manufatura, ele já teria então, que se poderia dizer, um patrão que daria coordenadas para ele, mais um grupo de outros artesãos. Por quê? Aí já seria um trabalho meio que dividido. Cada um ficaria responsável por uma determinada parte. Ou seja, aquele rapaz que antes fazia todo o tênis, agora ele só vai cuidar de uma parte. Então, por exemplo, um ficaria responsável pela produção apenas dos solados. Outros do forro. Mais um para separar e produzir os cadarços. Ou seja, cada um ficaria responsável por um determinado pedaço de um todo. E no final eles receberiam o seu salário baseado no seu trabalho, na parte que coube a ele. E, claro, uma boa parte agora pertenceria ao seu patrão. É a maquinofatura. Isso, a maquinofatura seria já a substituição da boa parte do trabalho braçal. Ou seja, nesse caso, você não teria mais uma pessoa produzindo ou o todo ou apenas um pedaço, mas você teria uma máquina fazendo o trabalho bruto e, em compensação, você só teria um ser humano que seria designado por ser responsável por aquela máquina. Ou seja, ele só teria que colaborar meio que numa produção e vigilância do andamento daquela máquina. Ou seja, você não precisa mais de, vamos supor, de 10 pessoas para produzir um objeto. Agora, uma máquina faria aquele objeto sozinha, então ela só dependeria de um responsável cuidando dela. Exatamente. Aí diminuiria os empregados e aumentaria o processo de fabricação, né? Poderia fabricar em massa e o produto ficaria mais barato para as pessoas comprarem, né? Já que tem muito produto, então o preço do produto ele cai, então ficaria mais barato para as pessoas comprarem. Sim, porque você, no caso, você tem uma ampliação do seu tempo de produção. Vamos supor que aquele tênis levasse, sei lá, 10 dias para ser produzido, 5 talvez, para ser produzido por uma pessoa. Já com a máquina você poderia fazer um a cada 2 horas, com a máquina da época. Vamos dar esse exemplo assim. E levando em consideração que você diminui o tempo de dias em horas e que você não precisa mais de tantos funcionários trabalhando na construção daquele objeto e a máquina faz vários deles numa determinada sequência, você não precisa de todos os funcionários. Ou seja, você diminui o seu gasto com pagamentos e recebe um grande lucro em troca, porque agora você tem que pagar apenas um funcionário para manter aquela máquina. Basicamente, todo o lucro daquela produção é só seu, ou seja, você só está enriquecendo e você não depende mais de mão de obra externa. Exatamente. E aí existe 2 empresários, né? 2 burgueses, vamos dizer. O burguês que só pensa no seu próprio lucro e o burguês que pensa em investir e expandir o seu comércio, né? E junto com a Revolução Industrial, né? Além disso, vai ter as fábricas, vai ter as inovações tecnológicas e científicas, né? Como a criação do TA, né? Da máquina de fiação, do motor a vapor, entre outros invenções que vão revolucionar o sistema de produção, de fabricação dentro da Inglaterra, né? Então vai crescer o interesse pelo esse exercício intelectual, né? Vale ressaltar que na Inglaterra a educação era muito precária, então é com a Revolução Industrial que vai dar-se início nesse interesse da intelectualidade, de pessoas que tenham capacidade de manusear uma máquina ou de produzir mais. Esses burgueses eles vão investir em ciência, em pessoas para pesquisa, para poderem produzir maquinários que melhorem a eficiência da produção de um produto, seja ele produzir mais rápido ou de um produto de melhor qualidade. Então, esses burgueses que acumularam todo esse capital durante um século, vamos dizer assim, estão reinvestindo o seu dinheiro, e é isso que o diferencia de outras nações, como, por exemplo, sua maior concorrente, que poderia se desbancar a Inglaterra na Revolução Industrial, que seria a França.
Mas a França vivia incumbida ali em um sistema monárquico, um sistema absoluto ainda. Não era como a Inglaterra, que após a Revolução Gloriosa, né, a Revolução Inglesa, vivia agora um sistema parlamentarista, onde o rei não tinha todos os plenos poderes, e também teria se instalado aí um sistema liberal, né, muito se inspirado no sistema de Adam Smith e o escocês, e também no sistema iluminista, onde o indivíduo agora tem vez, onde a propriedade privada agora tem vez, e não a imagem de um Estado forte, como acontecia no sistema mercantil. Então vai ter esse investimento que vai gerar novas tecnologias, que as suas principais inovações foram no século XVII, né, que foram as máquinas a vapor, como eu disse, que fizeram que a produção aumentasse, gerando uma maior lucratividade e o aperfeiçoamento de teares, que facilitou a produção e impulsionando a indústria têxtil, né? Então, a primeira revolução industrial, ela é mais têxtil, ela é pesada no setor têxtil. Posteriormente, né, com a Inglaterra era um grande produtor de ferro e carvão, então vai ser construído várias malhas de malhas ferroviárias, por toda a Europa e depois, posteriormente, está nas Américas, né? Principalmente nos Estados Unidos. Eles mesmos vão ser responsáveis por criar as rotas de escoamento dos seus produtos, ou seja, eles vão ver que, bom, eu produzo todo o carvão que eu preciso para as minhas máquinas e eu tenho todo o ferro para não só as minhas máquinas, mas para expandir as minhas linhas férreas, ou seja, eu tenho tudo para escoar o meu produto com uma maior vazão, em maior quantidade. Ou seja, não tem nada que me impeça, eu tenho a faca e o queijo na mão, literalmente. Exatamente, né? A ideia é dar-se início a vamos dizer, um sistema de globalização, né? Onde todo mundo depende de todo mundo. Através das linhas férreas, eles conseguem escoar o seu produto por toda a Europa, a Ásia, também querendo levar seus produtos para outras regiões, que vai dar início à Guerra do Ópio, né? Que talvez seja um tema de um próximo podcast. E também a invasão do sistema do imperialismo, né, ou no neocolonialismo, que é onde eles invadem a África e a Ásia a fim de escoar seus produtos, buscando mais mercado consumidor, além de escoar para as Américas também. No caso da Inglaterra, para sua colônia, as 13 colônias, né, os Estados Unidos. Fora que, rapidamente, eles tinham também uma outra vantagem, que eles tinham o ato das navegações. Exatamente. Que era, como a Inglaterra sempre foi famosa por ter a maior e mais poderosa marinha do mundo, pelo menos naquele período com certeza era, né? Ou seja, a marinha deles estava praticamente espalhada por todo o mundo conhecido. Então, esse ato de navegações garante que todos os produtos ingleses eram transportados apenas pelas suas embarcações, ou seja, eles evitavam uma concorrência, porque só navios ingleses faziam a transposição dos produtos feitos na Inglaterra para as colônias e outros países amigos. Fora que ele, com apoio do próprio Estado, né, existe aí o saque a outros navios, através dos navios ingleses. E vai ser também por causa da Revolução Industrial, essa necessidade de mercado consumidor, que a Inglaterra vai ser a favor do fim da escravidão, né? Porque a pessoa deixa de ser escrava, vira um assalariado, sendo um assalariado ele pode comprar produtos ingleses. Então, por isso que a Inglaterra vai ser uma ferrenha defensora do fim da escravidão, porque ela vai defender que com o fim da escravidão vai ter aí o mercado consumidor. Então, é por isso que vai iniciar várias barganhas, vai botar navios da marinha inglesa no mar para barrar navios negreiros, principalmente para o Brasil, que era o maior polo de escravidão do mundo, né? E o Brasil vai enrolar a Inglaterra por muitos, muitos anos, até a lei de 1850, né? A lei Eusébio de Queiroz, que proibiu, assim, o tráfico negreiro, mas que rolou até uns anos aí, até que definitivamente terminou, né? Quase uns 40 anos depois, basicamente. Por aí. E aí, famosa lei para inglês ver. Pois é, e aí como o BR sempre dá um jeito para tudo, criou o tráfico negreiro interno. Exatamente, você proibiu o externo, meu amigo, mas o interno você não parou não. Aí o pessoal sai do Nordeste, foi pro Sul, Sudeste, principalmente com o ouro e o café, né? Então a gente vai entrar aqui, Fernando, numa discussão. A Revolução Industrial, o surgimento da burguesia, das fábricas, oprimiu o trabalhador? No seu primeiro momento oprimiu sim, com certeza. Vale ressaltar que, vamos dizer, vai ter essa briga, né, entre proletariado e burguesia. Vamos dizer, né, vamos se falar, principalmente na questão histórica tradicional da Revolução Industrial, né, que essa revolução ela causa mudanças em espécies diversas, né, como você viu no texto aí
de início, como do trecho do livro O Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, que ele esgarçou, né, essa relação patriarcal, vamos dizer assim, né, onde o homem trabalhava, a mulher cuidava da casa e a criança ficava em casa e também ajudava quando crescia nos trabalhos, dependendo da criança, né. O objetivo do homem era cuidar da plantação e da mulher era cuidar de casa. Com a Revolução Industrial, vai ser questionado, né, a de mulheres e crianças para o trabalho, né, para trabalhar. Vai se dizer que a burguesia, o burguês tirou a mulher da sua casa, né, tirou a criança da sua casa. Na Inglaterra, muitas crianças trabalhavam, mesmo antes da Revolução Industrial. Então, dizer que a burguesia colocou a criança no trabalho forçado para trabalhar, isso vamos dizer que é de uma ingenuidade dizer isso. A mulher vivia presa dentro de casa. A mulher não tinha direito a nada. Agora, ela podia sair de sua casa e ir trabalhar. Ela tinha o direito de trabalhar. Na Revolução Industrial que a mulher começa a ter seus primeiros direitos, vamos dizer assim, né? A lutar pelos seus primeiros direitos, em poder trabalhar, em poder conseguir o seu próprio dinheiro e conquistar as suas pequenas coisas. E vale ressaltar que é pela primeira vez na história que uma pessoa que nasceu pobre, miserável, conseguia mudar esse patamar para seja lá rico, para um burguês ou algo do tipo. No sistema industrial, com o capitalismo que as pessoas conseguem sair de um patamar de pobre para burguês. Antes disso, não. Antes disso, você nascia pobre, você morria pobre. Se você nascesse nobre, você morreria nobre. E isso era uma condição social, né? Tanto que era atribuída a Deus. Deus disse, se você nasceu pobre, é porque Deus quis assim, você não deve questionar isso. Já no sistema industrial, com a Revolução Industrial, no sistema capitalista, as pessoas elas conseguem elevar o seu capital, elevar sua qualidade de vida e viverem mais. A Inglaterra, do século XVII, século XVIII, tinha 6 milhões de pessoas e 2 milhões viviam na miséria. Viviam vagabundando, vamos dizer assim. E o resto, uma parte da nobreza, uma pequena minoria de nobreza, clero e burgueses que viviam... Burgueses não, né? Que os burgueses antes da Revolução Industrial ainda eram vistos com maus olhos. Então, tinha uma pequena parte ali que vivia do bem bom, através dos impostos, e essa maioria dos povos que eram só pobres que trabalhavam, mas não tinham uma condição de vida boa, vamos dizer assim. Hoje em dia, a Inglaterra tem mais de 50 milhões de pessoas dentro do seu território e o pessoal de lá tem umas condições muito melhores. Até as pessoas mais pobres da Inglaterra têm condições melhores que pessoas do século XVIII, século XVII. Então, o capitalismo, ele elevou a vida das pessoas, né? Elevou a qualidade de vida das pessoas, as pessoas viverem mais também. E vai ter esse questionamento, né? A mulher, ela não é obrigada a ir trabalhar, né? Elas trabalhavam em fábricas porque não tinham o que cozinhar, elas não tinham o que comer. Então, e mesmo que tivesse uma cozinha, não tinha nada dentro da cozinha, porque muitas delas nem cozinha tinham. E quando tinham, não tinham nada dentro da cozinha. Elas foram obrigadas, né, a sair dos seus lares, não foram obrigadas a sair dos seus lares e se dirigirem às fábricas. Elas foram porque elas agora tinham essa liberdade, elas poderiam escolher trabalhar, elas poderiam escolher melhorar a sua condição de vida. A mesma coisa eram as crianças. As crianças morriam de fome. Batizar uma criança antes dos 6 anos era perca de tempo, porque antigamente as crianças morriam muito cedo. A mortalidade infantil era muito grande. Hoje em dia as crianças vivem por mais tempo. Hoje em dia você pode batizar sua criança depois que nasceu, algumas semanas ou meses depois. E você, dependendo da sua condição financeira, você consegue manter essa criança viva. Então, a Revolução Industrial ela trouxe muitos benefícios. E eu não tô aqui dizendo que não existia filha da puta nessa época. Porque a gente tá falando de ser humano. E eu não tô dizendo que no capitalismo todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal. Não. Sempre vai existir ser humano filha da puta. Sempre vai existir aquele que explorava os seus funcionários, que tinha carga horária alta, que não tava nem aí pro seu funcionário. E isso, não tô negando isso. Sempre vai ter filha da putagem em todo lugar. A gente tá falando de ser humano. Isso é da natureza humana. Não é uma questão capitalista, mas uma questão de natureza humana. Não importa o sistema que você esteja, sempre vai ter um filha da puta pra fuder com alguém. Em qualquer sistema, amigo. Exatamente. Qualquer um deles. Não tem sistema perfeito. Todos eles sempre vai ter, como você disse, um filho da puta sacaneando alguém. Exatamente. Não tem como. Não importa em que lado
da batalha você esteja, amigo. Direita, esquerda, em cima, embaixo, não importa. Exatamente. Algum líder sempre vai ferrar você. Sempre tem um merda pra foder com tudo. Então, em todo lugar vai ter. Por exemplo, recentemente, né, com a Vale, com o acidente de Brumadinho, aí tava dizendo, vê esse questionamento, não tá vendo? Privatizou a empresa, veja aí, tá vendo? Quem diz que quando privatiza fica melhor, não sei o quê. Não, cara, não tô dizendo que porque privatizou, ela não pode fazer merda. Ela pode fazer merda. Vamos dizer assim, fez merda, tem que pagar. Se você infringe a propriedade privada do outro, seja ela territorialmente ou o seu próprio corpo, que é a sua vida, sua primeira propriedade privada é seu corpo, quando você interfere nessa aí, tem que se fuder e acabou. Tem que pagar pelas suas consequências. Não interfere na minha propriedade privada, não fez nada, beleza. Tem como aconteceu com o Cruzeiro, é questão de corrupção dentro do Cruzeiro. Não foi com o meu dinheiro, porque é uma empresa, vamos dizer, não uma empresa, né, mas uma sociedade privada. Não foi com o meu dinheiro. Eu não sou sócio torcedor, nem nada, então não roubou o meu dinheiro. Então, essa é a diferença. Quando o Estado rouba, quando o Estado faz merda, é com o nosso dinheiro, é com o meu dinheiro. Um dinheiro que eu não quis dar, porque foi tirado de mim. Já quando é uma empresa privada e ela faz merda, ela tem que pagar pela merda que ela faz e, em caso de corrupção, não é com o meu dinheiro. O desvio de verba não foi o meu dinheiro que foi desviado pra bolso de político filha da puta. É essa a diferença, entendeu? Empresa privada não é anjinho. Sempre vai ter um filho da puta pra fazer alguma merda. Apenas pra lembrar que nesse contexto se ela oprimiu ou não, como nós vimos, tivemos alguns casos de condições exageradas de trabalho, né? Como cargas horárias altas. Naquele período ninguém entendia muito bem das máquinas ainda, era tudo uma novidade, ou seja, não se tinha um treinamento, então muita gente acabou saindo machucada, ferida, enfim. Vários acidentes, pessoas que perderam braços, mãos e que foram demitidas, não tinha nenhum tipo de amparo social, vamos dizer assim, né? Exatamente, eram abandonados. Demitir, foda-se, acabou. Isso, porque tinha aquela grande sobra de mão de obra, né? Então, infelizmente, você se machucou, mas eu não posso cuidar de você a vida toda, então tome aqui um pequeno apoio às vezes, né? Vai embora, passar bem, o próximo da fila, e alguém substituía. E aí, por causa disso, vai surgir dois movimentos, que é o ludismo e... Cartismo, né? O cartismo. O ludismo é aquela galera que até existem... Até hoje, eu não duvido, porque sempre a gente vê uns comentários desses na internet, né? São os famosos caras que acreditam que toda a tecnologia tá roubando os nossos empregos. Então, a melhor coisa a se fazer é o quê? Você invadir uma fábrica, arrebenta tudo e espera a empresa contratar todo mundo para fazer o trabalho manualmente, no lugar das máquinas. Exatamente. Porque tem essa ideia, né? As máquinas estão roubando o trabalho de todo mundo, então detona tudo e volta aos modos anteriores. Já no cartismo, era uma galera um pouco mais centrada que pensava no quê? Em lutar pelos seus direitos, ou seja, diminuir as jornadas de trabalho, conseguir condições de trabalho melhor. É daí até que vai nascer os primeiros sindicatos, vamos dizer assim, que vão trabalhar pelo prol dos objetivos dos trabalhadores, ou seja, melhorias nas suas condições de vida. Tanto é que, no caso inglês, eles vão até exigir que uma parte do parlamento seja dedicada a eles. Então, né, como nessa briga burguesa, proletariada, né, vai ter aqui a tese do papai Marx, porque eu sou desses, né, eu alieno dos dois lados. É a alienação que você procura, meu amigo. Tome essa. Agrado gregos e troianos. Então, né, vai ter a tese de Marx, que vai dizer que vai ser concernente ao advento que o capitalismo baseou-se no pressuposto de que os trabalhadores estavam ficando mais pobres, de que o povo estava ficando mais miserável, o que finalmente redundaria na concentração de toda a riqueza de um país em poucas mãos, ou mesmo nas de um homem só. Então, ou seja, para Marx, essa produção em massa, né, toda a riqueza ficaria na mão do burguês, do dono da fábrica, e o proletariado estava ficando mais pobre, mais miserável, com salários a menos, né? Então, vamos dizer assim que com o sistema capitalista, cria-se a miséria, o sistema de miséria, né? O ser humano fica mais miserável. Mas o capitalismo, ele não cria miséria, ele herda a miséria. A gente vale ressaltar que a gente está falando que antes do sistema capitalista, antes da Revolução Industrial, era a Idade Média. O pessoal era miserável. O pessoal não é que
vão pensar, não, porque todo mundo tinha ali sua caixa, tinha sua terrinha, plantava o que queria, dava um pedacinho pro rei e viviam felizes para sempre ali naquele sistema comunitário. Não, o pessoal era miserável. Utopias não existem. O rei botava pra fuder, o rei levava quase tudo. E o que sobrava, uma pequena porcentagem que ficava pro cabra ali. As pessoas ainda passavam fome, as pessoas eram miseráveis. E como num sistema agrário, que era o sistema feudal, existia crises. Crise de pestes, de, sei lá, tempos ruins, de secas, de chuvas muito fortes, de tempestades que acabavam destruindo as plantações e que as pessoas passavam o resto do ano, ou até uma próxima plantação, com fome. Passando fome, morrendo, tendo que abandonar seus filhos ou algo do tipo, por não ter como alimentá-los. Casos de aborto, né? Casos de aborto, porque não tinha como alimentar seus filhos. Então, o sistema, antes do sistema capitalista, antes do sistema da Revolução Industrial, existia miséria, muita miséria. Durante a Revolução Industrial, a hegemonia do sistema capitalista é que a miséria vai diminuindo no mundo. Existe... acho que, se eu não me engano, 7% do mundo de pessoas no mundo que é miserável. Ou seja, que, se eu não me engano, o nível de miserabilidade acho que é receber menos de $1. Acho que é $1,99 por dia. Se uma pessoa ganha menos que isso por dia, ele é um miserável. Então, cerca de 7% do mundo hoje em dia é miserável e vem a cada dia diminuindo. Isso não aconteceria em um sistema feudal. Um sistema de castas, um sistema enraizado numa religião, que seria o cristianismo, onde dizia que você não pode enriquecer, que você não pode ter propriedade, porque isso é pecado. E é somente com a Revolução Protestante, né, de Lutero, que isso vai mudar, né? Com o protestantismo dizendo que não é pecado acumular capital, não. É tanto que a Inglaterra era protestante, aderiu a esse sistema religioso. Então, vai vir Mises vai dizer que a característica essencial do capitalismo, né, divergindo de Marx, é que o capitalismo moderno é uma produção de massa de mercadorias destinadas ao consumo do povo, ou seja, você produz para massa. Antigamente existia, por exemplo, o rei da França, né, o imperador da França, como Napoleão, o rei francês como Luís XIV, o Estado sou eu, ou o rei francês, rei inglês, por aí vai. Hoje, por exemplo, existe o rei da sucata. O rei da sucata recebe esse posto, vamos dizer assim, não porque ele é um rei realmente, mas porque ele atende a uma massa, a uma grande massa que compra ele ou adquire os seus produtos. E não porque o pessoal é obrigado a venerar ele. Essa é a diferença de um rei do capitalismo e um rei de antigamente, da Idade Média, do mundo antes da Idade Moderna. E vai dizer que o resultado é a tendência que uma contínua melhora do padrão de vida das pessoas, né? O enriquecimento progressivo de muitos. O capitalismo, ele desproletariza o homem comum e o eleva à posição de burguês, né? Quantas pessoas você conhece que eram pobres e que hoje são burgueses, vamos dizer assim, que hoje são ricos? Então, a Revolução Industrial, ela trouxe mais benefícios do que malefícios. E claro que vai ter uma certa exploração no começo, né? Porque tudo que é novo ainda tem coisas a se melhorar. Então, a exploração, ela é algo que aconteceu e que, se não fosse essas pessoas que sofreram e que lutaram no começo, hoje talvez a gente não tivesse esse sistema mais, vamos dizer assim, mais padrão, né, de horas. Claro que não deveria ter interferência do Estado. Eu ainda acho que o Estado não deve interferir. Vocês devem estar se perguntando, mas que porra é essa? Um professor de história que não é comunista, que não defende o trabalhador, que não defende a CLT, que não sei os caralho todo. Meu amigo, tem gosto pra tudo, né? O pau comia na faculdade nessas épocas aí. Eu sou testemunha, é verdade. Tem uma frase que sempre me pergunto, né? Que é: me prove que o capitalismo deu certo. E aí eu digo uma frase do Ludwig, que é: a sua existência é uma prova do êxito do capitalismo. Seja lá qual for o valor que você atribua à sua própria vida. Você só tá vivo porque a sua mãe, seus pais tiveram uma condição financeira boa, porque trabalharam e conseguiram manter você vivo. Se fosse em outras épocas, você seria abandonado em um orfanato ou algo do tipo, ou morreria de fome ou alguma doença. Já que também, né,
com o avanço da tecnologia, seus pais também podem comprar remédios para você em caso você adoeça. Então, que é o que faz parte, inclusive, da terceira revolução industrial. Exatamente. Então, a sua existência, você, pequeno gafanhoto, que está ouvindo esse podcast nesse momento, é uma prova do êxito do capitalismo. O seu celular que você está usando para ouvir esse podcast é uma prova do êxito do capitalismo. Então, o capitalismo tem suas falhas? Tem. Nenhum sistema é perfeito, porque nós somos humanos. Mas foi o melhor sistema que o ser humano já criou até hoje. E eu acho que é o que vai se perpetuar pelo resto da humanidade. Pelo menos é o que eu penso, porque ainda não vejo outro sistema que possa substituí-lo até o presente momento. E sim, tem mais um ponto, que é sobre as crianças, né? As nossas criancinhas que trabalhavam nas fábricas, né, por muito tempo. Vale ressaltar que as crianças, elas tinham que ter aval dos pais para poder trabalhar nas fábricas, né? O pai, tá bom, moleque, você pode trabalhar na fábrica. E caso essas fábricas não atendessem às necessidades das crianças, caso estivesse explorando essas crianças em um sistema insalubre, o pai poderia tirar a criança do emprego. Não autorizo mais, eu tiro a criança daquele emprego. É tanto que a maioria das crianças que trabalham nas empresas, nas fábricas, são crianças de orfanatos ingleses, né? É aquelas crianças que esses orfanatos, como por exemplo no Oliver Twist, os ingleses não estavam nem aí, né? Os ingleses, no caso, o Estado inglês, né? Quem era que deveria proteger essas crianças dos maus tratos. Na verdade, não. Eles pegavam essas crianças e davam pros donos de fábricas filha da puta, que exploravam as crianças, pagando a mão de obra mais barata. E o dinheiro dessas crianças, ninguém sabe pra onde ia. Onde será que ia parar, hein? Provavelmente pro próprio Estado, né? O Estado surrupiava o dinheiro dessas crianças. Então, o próprio Estado dava às crianças para trabalharem nessas fábricas em questões insalubres. Então, é isso. Os famosos limpadores de chaminé. Pois é. Então, é isso. As mulheres, elas começam a lutar pelos seus direitos com a Revolução Industrial. Quando elas agora podem acumular capital e não necessitar de um machista, de um homem escroto do seu lado, né? Ela pode ter agora o seu próprio dinheiro e se manter, mesmo que tenha que ter 2 empregos ou mais, ela consegue se manter. Não precisa de um homem do seu lado como necessitava em outros tempos. E também teve o famoso sufrágio universal masculino, porque a maioria dos homens também não podiam nem votar. Exatamente. Foi nesse período aí que eles começaram a votar e falaram, não, peraí, se é pra haver mudanças na nossa sociedade, então boa parte dos homens agora também tem que ter um direito a voto, né? Porque nesse período, só aqueles que tinham acesso a um conhecimento, vamos dizer assim, os mais nobres, que tinham direitos de escolha. Exatamente. A galera da ralé, vamos dizer assim, popularmente, não tinha direito a porcaria nenhuma. Exatamente. Então, é isso. Esse foi o tema de hoje sobre a Revolução Industrial. Nós temos uma indicação de livro para você que ouviu esse podcast até aqui, que é um livro muito bom e vale a pena ler, que é Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, que fala sobre essas revoluções, principalmente a Revolução Industrial. Também tem a indicação do livro que eu citei aqui, né, As 6 Lições, do Ludwig von Mises, que fala sobre capitalismo, sobre socialismo, intervenção do Estado e inflação, que é um livro muito bom, introdutório, para quem quer tirar suas dúvidas e é leigo nessa área de economia e os caralho a 4. E que tem essa ala mais um pouco... Se você for ler, né, se você for ler e for mais adepto dessa ala mais, vamos dizer assim, liberal, né, economicamente e também individualmente, né, do indivíduo, ele vai ser bom para você. E você que quer ver um lado oposto ao seu pensamento, né, sair um pouco da bolha, ele também é muito bom, ele é bem simples, certo? Tem esses 2 livros, então é isso. Então, obrigado por ouvir o podcast até aqui. Não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amiguinhos, aqueles amiguinhos comunistas que precisam de sair um pouquinho da bolha, aqueles seus amigos liberais. E é isso, né? Não esqueça de seguir a gente nas plataformas de distribuição de podcast, Spotify, Deezer e os caralho 4 aí. E também não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, o @História em Versões. Então é isso, Fernando. Valeu. Até uma próxima. Valeu, Matheus.